Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está convidado ou convidada para, a partir de agora, colocar os dois pés nessa trilha e começar conosco esta caminhada. Caminhada pela trilha de conhecimento que vai falar sobre dados e performance em mais uma trilha aqui que estamos trabalhando no Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro. Desde o dia 10 e até o dia 25 de setembro, durante, portanto, 2 semanas, esses 15 dias, nós estamos falando sobre dados, sobre performance, discutindo diversas estratégias e estamos fazendo isso em um evento online, 100% gratuito e voltado para vocês, integrantes de times inovadores. Sabemos que estamos fazendo essa imersão para times de marketing, mas não qualquer time. São os times de marketing dos bancos mais inovadores do Brasil e do mundo. Eu sou Félix Calderaro, sou jornalista, estou caminhando com vocês ao longo destas trilhas de conhecimento, falando diretamente aqui de Curitiba, de um estúdio em ambiente controlado, seguro, atendendo a todas as normas de segurança voltadas para a saúde. E a gente vai trabalhar aqui hoje o tema da aceleração da transformação digital, analytics, performance, big data e ciência de dados. E é claro que eu não vou fazer isso sozinho. Antes de convidar os nossos palestrantes, gostaria de lembrar a vocês que este evento é uma iniciativa da PhoneTrack, que é uma empresa líder no mercado em inteligência artificial aplicada à voz. E é claro que a PhoneTrack tem parceiros de peso que a auxiliaram na realização deste evento. Por isso, agradeço aos nossos parceiros que são Tecnobank, Simply, eBanks, iLumio, IDWall, Banco Daicoval, Sicredi, Cortex e SenseData. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E agora sim, deixa eu dar um passinho aqui para o lado para cumprimentar os nossos palestrantes aqui no telão. Tudo bem, Cláudio, Luz, Bruno e Bruno Pimentel? Estão por aí? Tudo bem? Então, opa, tudo bom? Joia, sejam E aí, muito pessoal, bem-vindos. tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, antes da gente começar aqui a nossa discussão e esse assunto que eu já até introduzi para os nossos espectadores, deixa eu só apresentar vocês aqui rapidamente, falando primeiramente do Bruno Pimentel. Ele é diretor da GHFly 2, como CEO e cofundador de uma empresa de marketing digital de sucesso há 10 anos. Ele tem experiência excepcional em marketing digital inovador, ajudando clientes globais como Google, HP e América Móvil, que representa a Claro, NET e Embratel. Então, apresentei o Bruno Pimentel e agora vou falar um pouquinho sobre o currículo do Cláudio Luz Bruno, nosso segundo palestrante convidado. Ele é jornalista de formação, especializado em ciência de dados. Tem trabalhado com mensuração e análise de mídia para estratégia de comunicação desde 2006. Ocupou o cargo de coordenador em análise de mídia na CDN e foi diretor da MAP, do grupo Impress. Hoje tem o desafio de ser evangelista na Cortex, usando inteligência de dados, ciência de dados e Big Data para ajudar executivos na tomada de decisões. Atende atualmente grandes clientes como FCA, Sul América, Instituto Ayrton Senna, Grupo Boticário, Grupo CPFL, Grupo CCR, entre outros. Bom, currículos extensos, devidamente apresentados. Agora, eu já gostaria de começar falando com vocês qual é o papel desse marketing, ou melhor, dos marketing de performance nesse novo cenário que estamos vivendo, né? Estamos aqui, eu em Curitiba, vocês falando daí virtualmente, justamente por causa desse novo normal, como as pessoas estão chamando. Então, a pergunta que eu faço a vocês é essa: qual é o papel desse marketing de performance nesse novo cenário? Legal, eu começo, Caco. Por favor. Tá bom. Bom, marketing de performance, né? Eu sempre brinco que todo mundo fala marketing de performance, mas para mim só existe um marketing, né? E esse marketing tem que trazer resultado para a companhia. Se existisse marketing de performance, o que a gente chamaria dos outros marketings, né? Marketing de desperdício? Não, né? Então, para mim tudo é marketing de performance. E, na verdade, fazer marketing de performance é uma tarefa que precisa, acho que primeiramente, o primeiro passo, você ter uma organização de dados muito bem definida, né? E normalmente quando a gente fala de data,
as pessoas acabam achando que é uma coisa muito complexa, né? Mas um projeto de métricas muito bem estruturado permite você analisar dados e fazer marketing da melhor forma possível, né? Então, o papel do marketing de performance, do marketing, é sempre entregar resultado. E quando a gente olha para a pandemia, para esse novo normal, enfim, Félix, que você comentou, a gente está falando ali de um cenário que, pô, mudou drasticamente de uma hora para outra, né? E quando a gente tem esses dados muito bem estruturados, a gente consegue ler esses dados da melhor forma possível, a gente também consegue responder muito rápido. Então, o papel desse marketing orientado a dados é justamente nos dar essa vantagem competitiva, né? A gente analisa dados com maior velocidade, toma uma ação muito mais rápida e consegue entregar resultado rápido também. Então, acho que esse é um resumo bem simples do qual é o papel desse novo marketing. Cláudio? Opa, perfeito. Eu acho que as palavras do Bruno são perfeitas, né? Ele conseguiu resumir muito bem. A gente tem um desafio agora de cada vez mais... a pandemia, ela trouxe algumas tendências, ela reforçou algumas tendências, né? Então, algumas tendências que a gente ia ver daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ela foi antecipada. E o que mais é importante é a questão da digitalização. A gente tem um consumidor cada vez mais digital, né? O hábito de consumo, ele teve essa aceleração, né? O cara que não pedia supermercado em casa passou a pedir. E aí, então, o grande desafio da gente, que é de comunicação, é entender como que a gente vai navegar nesse ambiente digital. E isso vale para um marketing de performance que é super específico e é concentrado e tem um objetivo muito claro, e também vale para o cara que é de relações públicas, né? Que é alguma coisa mais ampla, de construção de marca, de reputação, né? E o consumidor ele está cada vez mais no digital. E isso, quando você usa dados e você consegue entender esse rastro do consumidor, é muito importante cada vez mais você usar dados para conseguir ser mais assertivo, né? E aí isso vale não só para o cara que está lá no marketing de performance, mas um cara que é meu cliente ali, que é o cara da comunicação institucional, das relações públicas, ele também precisa tá entendendo que o mundo é cada vez mais digital e precisa de dados, né? Eu costumo falar que a comunicação ela cada vez mais se mostra como uma ciência, e a gente está cada vez muito mais perto de ser uma astronomia e não uma astrologia, né? E o profissional de comunicação ele tem que conseguir revisar esse posicionamento dele, porque normalmente o profissional de comunicação é o cara que ele vinha com porque a reputação, coisas meio etéreas, e isso não tem mais espaço. O cara tem que estar cada vez mais orientado a dados, cada vez mais científico. E a comunicação ela é uma ciência, né? Então a gente tem que conseguir trazer isso para o dia a dia. E esse universo de digital e de dados, de ciência de dados, de Big Data, ele te possibilita cada vez mais usar ciência para fazer comunicação, né? Agora, Bruno e Cláudio, eu acho que uma outra questão que pode ser interessante também é a gente tentar responder qual é o papel da agência ou do especialista em dados nesse momento de transição. Na opinião de vocês, qual é o papel desse especialista ou dessa agência? Tá. Félix, antes de responder essa tua pergunta, vou complementar ali a minha primeira resposta. Claro, que eu acho que é super importante, assim, o Caco tocou num ponto que faz total sentido, né? O Caco falou da importância dos dados, né? E eu fiz um resumo ali de qual era o papel do marketing. E sim, né? Quando você tem essa velocidade de aprendizado na hora que você lê os teus dados do jeito correto, né? Na hora que você olha para os teus dashboards, para as tuas ferramentas de análise,
isso estando tudo muito bem estruturado, você começa a ter um comportamento preditivo, né? Ou seja, você começa a prever certos acontecimentos e consegue responder com mais velocidade. Então, assim, não vou falar só de marketing digital, né? Mas, assim, o Caco falou de assessoria de imprensa, de comunicação, enfim. Quando a gente fala de um projeto de data, ele ajuda toda a companhia, né? Não só falando de investimento, não só falando de posicionamento, não só... Ele pode, por exemplo, te dar informações de onde abrir a tua próxima agência, ou de onde abrir a tua próxima loja, ou onde abrir o teu próximo ponto de venda, considerando a aderência regional que pode ser coletada por uma ferramenta de data. Então, esse rastro digital, ele nos permite estar sempre um passo à frente, tá? Então, só para complementar, e Félix, vou pedir para você responder a pergunta, porque acho que agora eu já me esqueci dela. Ah, claro. Eu perguntei qual é o papel da agência ou do profissional que trabalha com os dados para esse momento que estamos vivendo, que é de transição. Na opinião de vocês, qual é o papel desse profissional ou da agência especializada em dados? Legal. Caco, eu vou daqui e depois eu passo para ti, tá bom? Tá bom. Bom, vamos lá. A agência e o parceiro especializado em data, ele normalmente trabalha para diversos mercados, né? E o fato dele trabalhar para diversos mercados, ele consegue aprender muito rápido inovações que vêm de um outro mercado e podem ser usadas no mercado de finance, por exemplo. Então, sempre o teu parceiro ele tem um poder de inovação e uma tecnicidade muito apurada para poder te dizer o caminho, qual o melhor caminho para determinada solução, ou para determinada ferramenta, ou para determinado posicionamento. Então, eu diria que é um papel consultivo, né? Então, começa ali como uma consultoria do que deve ser feito, de qual projeto tem que funcionar primeiro, e depois como a gente extrai valor financeiro desse projeto, né? Considerando as métricas acordadas ali com o cliente. Então, o papel de inovação do parceiro, o papel do parceiro é a inovação. Ele tem que trazer muita inovação, cuidar para que essa implementação seja feita da melhor forma possível, porque para o cliente, enfim, para o contratante colher ali os frutos o mais rápido possível. Tá. Acho que é perfeito isso o que o Bruno está falando, porque acho que a grande diferença da gente que é contratado para a empresa para trazer dados, né, é que você pega um cara como eu, um cara como o Bruno, que a gente estava conversando aqui antes, e a gente é dois nerds de dados, assim, a gente adora isso e a gente passa um tempo gigantesco nosso no final de semana olhando para dados, vendo, entendendo. Eu fico o final de semana inteiro trabalhando com um projeto de dados que eu invento, fico programando, criando inteligência artificial porque eu quero testar alguma coisa. Então, que foi exatamente isso que o Bruno falou, assim, a gente é amplamente especializado. Eu acho que foi interessante que o Bruno começou falando que uma coisa muito importante, que é se você faz um projeto de dados simples e bem estruturado, você já começa a tirar a inteligência disso, né? E a gente que está numa empresa como eu estou numa plataforma de Big Data, ou o Bruno que está numa empresa de marketing especializada em dados, a gente tem um conhecimento que a gente é o especialista, né? A gente está ali profundamente conhecendo aquilo e a gente consegue trazer esse pensamento, entender o que está sendo discutido, pesquisando o que tem de ponta no mercado de dados, de ciência, para oferecer para o nosso cliente. O cara que está no dia a dia da empresa, ele não tem tempo para isso. Ele não é o cara que vai estruturar dados e ter essa skill de pegar um dado bruto e começar a estruturar para chegar no melhor resultado. A gente faz isso e a gente traz para o cara de dentro da empresa. Só que
E essa é uma grande questão, é como que você consegue consumir esses dados, né? O cara não precisa ser hiper especializado, que nem a gente é. A gente oferece isso de uma maneira simples para o cara entender, e aí ele vai ter que conseguir ter uma fluência em dados, o cliente, da ponta final, o tomador de decisão, ele precisa ser cada vez mais fluente em dados, né? Ele precisa entender o que é um padrão, entender para onde que as coisas estão indo. Ele tem que olhar um gráfico, ele tem que olhar um dashboard para ele conseguir tomar decisão. A gente vai ajudar eles enormemente a fazer isso. Mas cada vez mais esse profissional ele precisa ter fluência em dados. Até mais do que fluência em inglês ou mandarim, você precisa ser fluente em dados hoje em dia. Legal, Cláudio. Agora, você tocou num assunto agora bem interessante, que quando você menciona o tempo e a dedicação necessárias para fazer essa análise de dados. O cara que está lá na linha de frente da empresa trabalhando, ele não vai conseguir fazer isso. E aí a pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: olhar os dados de ponta a ponta é importante e por quê? Mas só para justificar aqui a questão rapidamente, eu imagino que quando vocês peguem essa nuvem de dados e vão cruzar com a necessidade do cliente, da empresa, de quem vocês estão assessorando, muitas vezes pode ser que o olhar dele esteja voltado para um aspecto do dado que ele acredita ser o mais relevante e vocês, como esses especialistas, como agência especializada em dados, acaba precisando ter um overview um pouco maior. Por isso essa pergunta, é importante olhar de ponta a ponta os dados e por quê? Boa. Bom, Caco, vou seguir aqui a ordem. Primeiro eu, depois você. Por favor. Tá bom. É bom porque você sempre me dá boas ideias. Boa. Bom, vamos lá, Félix. Quando a gente fala de data, a gente está falando de diversas fontes, né, que podem ser coletadas e depois modeladas, né? E quando a gente fala de olhar dados de ponta a ponta, você pode, enfim, pegar determinados rastros que acontecem no teu site, cruzar, por exemplo, esses dados com as informações que você tem dentro do teu CRM, e fazer um sync, por exemplo, com as ligações que você recebe nas tuas lojas ou, enfim, nas tuas agências. E isso pode te dar dados e, gente, claro, sempre respeitando a privacidade e as novas leis de proteção de dados. E você pode coletar esses dados, enriquecer esses dados e justamente o Caco falou, né, pegar o dado bruto e levar ele até ser um dado tratado, modelado para te dar análise preditiva, né? Então, quando a gente fala de fazer o sync dessas diversas fontes de dados, a gente está falando, e aí vou conectar com a pergunta 2, né? Qual o papel do fornecedor, assim? Todos esses syncs têm técnicas específicas para serem coletados, para você conseguir juntar todas essas bases, para daí você ter um painel ali de data visualization, para poder começar a prever o que vai acontecer com todos esses dados coletados e aí agir em cima dessas hipóteses, né? É claro que a gente parte de um ponto que a gente começa a ter uma visão probabilística, né? Então, o que é provável que aconteça com esse determinado bucket de dados? E aí você começa a ir para uma visão determinística, né? Quando você tem muitos dados. Tipo, não, baseado em todos os meus históricos, o que vai acontecer é isso ou é assado. E aí você consegue sim entregar ali, de repente, uma melhor comunicação, entender qual é a melhor forma de se comunicar com o cliente, que é a melhor comunicação, enfim. Acho que é esse o meu ponto, né? Então, o de ponta a ponta é você coletar todos os dados possíveis dentro das tuas propriedades digitais, dentro das tuas propriedades de atendimento, por exemplo, como telefone, e usar isso justamente para entregar uma comunicação mais apropriada para o cliente. Isso com certeza vai te gerar maior velocidade de vendas, maior penetração de mercado, maior reconhecimento de marca, entre outras vantagens. Tá? Eu acho que é importante porque, obviamente, você tem uma parte técnica aí, né, que foi que o Bruno falou. Assim, uma ferramenta como a Cortex, por exemplo, ela permite que toda essa parte, essa tecnicidade, a gente simplifica, né? A gente reduz complexidade. Então,
usuário de uma ferramenta, uma plataforma que nem a Cortex, que ela simplifica o Big Data, ela simplifica a ciência de dados, e aí o usuário, né, o cara na empresa, no banco, numa fintech, ele vai conseguir ele vai conseguir sim entender do começo ao fim toda essa jornada dos dados, né? Então, ele consegue saber qual que é o dado que ele está coletando e ele precisa, eu costumo comparar, assim, para ser bem didático, assim, é o cara que está cozinhando, né? Então, precisa conhecer os seus ingredientes. Se você tem um ingrediente ruim, que é o seu dado básico, o que você vai servir na mesa não vai ser tão bom. Então, o cara que está lá, o cara do negócio, o cara que está na parte do negócio, que está atrás do computador tomando decisão, ele precisa conhecer os dados que ele tem, ele precisa saber qual que é a qualidade daquele dado, porque ele não pode cozinhar um arroz esperando que saia um feijão, né? Então, ele precisa conhecer muito bem esse dado para saber o que ele vai, dentro do processo, o que ele vai retirar no final, qual que é o output daquilo, né, daquele dado. Então, mas ele precisa saber que o feijão precisa ser limpo, o arroz precisa ser limpo, que ele precisa cozinhar, que é uma medida para arroz para 2 de água, ele precisa entender esse processo, que é desde a colheita até servir o prato final. E aí você vai ter níveis de restaurante ali, você vai ter o cara que é o Michelin, que é o cara que traz o melhor prato e ele é um chefe maravilhoso, e tem o cara que vai fazer o arroz e feijão dia a dia, né? E às vezes o dia a dia ele é mais importante do que você ser um Michelin. Legal, agora, inclusive pegando essa analogia que você fez aí do cozinheiro, dos ingredientes, acredito que lead telefônico e atendimento por telefone sejam ingredientes, sejam temperos, quem sabe, para muitas empresas, pois faz parte das estratégias dessas empresas. E aí eu queria perguntar para vocês como extrair valor do atendimento telefônico e do lead telefônico. Essa é para você, hein, Bruno? Vamos lá. Quando você fala de data, né, é muito fácil você falar de data quando a gente está falando de propriedades digitais, né? Então, assim, um website, um hot site, uma régua de CRM. Então, coletar rastros, né, comportamentais dessas ferramentas é uma coisa bem simples. E o mercado tem algumas soluções já muito boas, por exemplo, de mapa de calor em lojas. Então, assim, você consegue fazer determinadas instalações e você consegue dizer exatamente se o cara foi no supermercado, qual gôndola ele passou, quanto tempo ele ficou em cada corredor, entre outras coisas. Enfim, são ferramentas que já funcionam muito bem. E para a parte de telefone também tem algumas soluções, né? E aí eu quero citar aqui a PhoneTrack. Na GHFLE a gente trabalha com a PhoneTrack. E esse dashboard de ligações é como se você tivesse um Google Analytics para todos os teus telefones, né? Então você consegue, por exemplo, saber time expand das ligações, ter tracking de palavras-chave que são faladas nas ligações e tudo isso, novamente, respeitando ali toda a lei de proteção de dados, etc. E transformar esses dados em dados de campanha, né? Então, a gente consegue, por exemplo, setar um target de uma campanha considerando o tempo que o cara ficou dentro de uma ligação com seu atendente ou algo nesse sentido, ou se ele falou algumas palavras-chave. Então, isso é bem importante. Quando a gente fala de data, eu falei bastante de sincronizar todos esses dados, né? Quando a gente fala de diversas plataformas, tem que ter essa preocupação técnica, né? A plataforma tem que ser bem construída, fazer um bom esporte de informações, você poder manusear ela de diversas formas. E a gente usa PhoneTrack e eu sei que todos esses problemas já foram resolvidos. Não eram problemas que existiam, né? Eles nunca existiram. Então, assim, por isso que é bacana, acho que citar um pouco aqui da PhoneTrack. Bom,
Eu acho que o Bruno falou uma coisa que é importante, né? É um rastro digital, né? E uma ligação por telefone ou uma pesquisa no Google, a gente está deixando, a gente está conseguindo capturar padrões de comportamento ali que o cara não, né, que o não necessariamente ele intencionalmente tá falando, né? Então, eu acho que o que é importante é a gente conseguir entender isso como um rastro digital, e nesse rastro digital, cruzando com outros dados, você consegue ser hiperpreditivo, né? Impressionantemente preditivo. Estava até brincando na semana passada com o Bruno, que a gente estava conversando, e os caras estavam... tinha ouvido a Miriam Leitão falando no rádio que o preço do tijolo, a inflação dos alimentos, a inflação de material de construção. E era uma coisa que a gente, com o rastro digital, já estava capturando isso 3 meses antes que isso ia acontecer. Né? Tá todo mundo agora percebendo que as pessoas começaram a fazer mais obra durante a pandemia, mas quando você pega alguns padrões de comportamento ali por rastro digital, você consegue antecipar isso de uma forma muito eficiente, né? Porque você vai ver que o cara está entrando mais em site de material de construção. O cara tá pesquisando mais isso no Google, ele está deixando rastro e você consegue antecipar, inclusive antecipar indicadores da economia que são muito importantes para a tomada de decisão. Então, esses rastros digitais, eles sendo uma ligação ou uma busca no Google ou um acesso que o cara tem, ou uma notícia que o cara leu, você consegue antecipar comportamento. E aí a gente está entrando, e isso é a grande tendência para quem trabalha com comunicação, e não só com a comunicação que o Bruno faz, esse marketing mais certeiro e que você está vendo, mas também para o cara que está em relações públicas, está em comunicação institucional, que cada vez mais vai ter que prestar atenção nesse tipo de dados, né? Ele precisa entender o que é um dado de CEO, ele precisa entender que quando a marca dele está no Fantástico, ou numa publicidade, ou aparecendo espontaneamente, vai aumentar o tráfego de busca, e ele precisa conseguir capturar esse tráfego. Então cada vez mais os rastros digitais eles vão ser fatores de antecipação e que vão fazer com que a comunicação seja eficiente para o negócio, fator de geração de negócio, né? Então, e o profissional ele vai ser cada vez mais cobrado por isso. Sim. Tem uma questão, Caco, que é assim, né? Quando a gente fala de coleta de dados, a gente sempre pensa em como criar uma comunicação adequada para aquele determinado dado coletado, né? Só que também pode ser um potencializador de economia de verba, né? Vou dar um exemplo aqui. Então, você está fazendo uma campanha de awareness, ou seja, você quer mostrar a tua marca para o máximo de pessoas possíveis, só que você tem uma métrica ali principal, que é mostrar a tua marca para pessoas que ainda não conhecem a tua marca. Então, quando a gente coleta ali dados de pessoas que ligam para a gente, para nossa central de atendimento, ou esse tipo que teve algum relacionamento com a gente, ou seja, já são clientes, a gente pode negativar essas pessoas falando de mídia, e a gente tem uma economia, porque quando a gente for mostrar a nossa marca, a gente não vai mostrar a nossa marca para os nossos clientes, a gente vai mostrar para pessoas que não são clientes, e aí a gente tem uma chance maior de obter sucesso. Então, assim, pensa um pouco sobre isso, né? A gente coletou dado ali de ligações. Esses dados nos ajudaram a negativar uma audiência na nossa campanha de aquisição de clientes, e isso fez a gente ter uma economia de mídia. E essa ação por si só, ela já se paga, porque você não está impactando quem não deve ser impactado na tua campanha, né? Um outro exemplo, assim, que falando de mídia, que é super bacana, né? Quando a gente fala de impacto de mídia, a gente tem a frequência, né? Então, por exemplo, quantas publicidades um determinado usuário vê daquela tua comunicação. E aí, enfim, se vocês perguntarem para agências de vocês, cada um tem uma frequência.
tem que ser 5, tem que ser 6, ou tem que ser a frequência que os dados me mostram que é correta. Mas você pode usar, por exemplo, alguém que já tenha entrado em contato contigo, um parâmetro para aumentar a frequência da tua comunicação e você ser mais persuasivo para aquele determinado público. Então isso pode te dar uma taxa de conversão maior, consequentemente mais negócios para você, ou seja, mais velocidade de vendas usando dados de telefone, dados coletados no teu website, entre outras opções. Então, quando a gente tem ferramentas que conseguem coletar, que conseguem nos dar esse dashboard, esse Google Analytics, né? Google Analytics não, né? Esse Analytics de tracking calls, isso é fundamental, né? Então, assim, a gente usa a plataforma dessa forma. É maravilhoso. Agora, Bruno, Cláudio, nós tivemos aqui nas falas de vocês vários exemplos de como a gente pode ligar o dados à performance, né? Até o Cláudio trouxe agora o exemplo da construção civil e de como, por certos insights da navegação, do rastro deixado pelo consumidor, seria previsível esse aumento da compra de insumos para a construção civil, para reformas, etc. Agora, de que forma que a gente pode ligar os dados e a performance ao branding das empresas? Eles estão conectados e por quê? De que forma? Esse eu vou, tá, Bruno, primeiro. Vai lá. Ele está absolutamente ligado, né? Os dados e a construção de marca e o brand, né? O Bruno falou uma coisa que é muito importante, que é a questão da frequência, né? Você ter alta intensidade de exposição no seu consumidor ou no seu público-alvo, e ali você vai fixar aquela mensagem, né? Esse é um dado fundamental, e para todos os meus clientes eu sempre falo isso, assim, não adianta o cara, ele quer construir uma marca, ele quer que a marca dele fique mais conhecida, e aí ele faz uma campanha que ele aparece uma vez na TV Globo e nunca mais vai aparecer. Ele não está construindo marca, ele não está fixando no público-alvo dele aquela informação que ele quer passar, né? Então, isso é um fator essencial, né? E aí, quando eu estou falando de construção de marca, eu entro no campo da reputação, eu preciso, para construir reputação, eu preciso que o outro esteja falando de mim. Porque se eu estou falando de mim mesmo, eu não construo marca, né? Não construo reputação. Por isso que é muito importante quando você fala, principalmente dos profissionais de relações públicas, eles têm esse objetivo de construir reputação, né? Então, ele precisa fazer com que pessoas influentes ou veículos de imprensa influente falem bem dele, porque quanto maior a distância entre o objeto, né, o objeto analisado, o objeto que se fala, e o emissor, maior vai ser a reputação. Então, se um cara lá dos Estados Unidos, um pesquisador de dados e comunicação, ele me cita, isso é um valor muito maior do que se a minha mãe falar de mim, né? Porque minha mãe é muito próxima, ela vai falar bem de mim. Esse é um exemplo. Então, assim, o que eu tô trazendo? Eu tô falando para você que eu preciso ter alta intensidade, né, uma frequência muito grande para o cara fixar a informação da minha marca. Preciso ser contínuo, eu preciso ser repetitivo e eu preciso estar em vários canais, né? Porque quanto em mais canais você aparece, maior vai ser a percepção do seu público-alvo de que aquela informação ela é relevante, né? Isso que eu estou falando é teoria da comunicação em estado bruto, tá? E aí, então, assim, se eu vejo aqui na Globo News uma informação sobre uma empresa, e eu recebo no WhatsApp, eu abro o jornal, essa empresa tá lá e falando a mesma coisa, ela positiva ou negativa, eu vou considerar aquela informação relevante. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu basicamente estou falando em números aqui. Então, eu estou falando em frequência de exposição, eu estou falando de alcance, quantas pessoas estão sendo potencialmente alcançadas.
eu estou falando de repetição, né? Então se eu apareço várias vezes num alcance alto, quanto maior o impacto, maior a chance daquela informação ser fixada. Então, basicamente, quando eu estou falando em construir marca, branding, reputação, é dados, assim, é inevitável você sair do dados, assim, você consegue medir, eu consigo medir o quanto que uma marca ela vai estar fixada na cabeça do público. Então, eu tenho, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, eu tenho alto impacto durante a pandemia, porque ela fez, os auxílios do governo foi ela que operacionalizou, né? E aí, se você pega a exposição na mídia espontânea ali na Caixa, nesse quesito é absurdo, assim. Ela chega, nos nossos dados, chega a coisa de bilhão. E aí se eu sair na rua aqui na Sumaré, do lado da minha casa, e perguntar sobre a Caixa para a pessoa, ela vai falar do auxílio emergencial. Mas eu também consigo ver isso por pesquisa no Google, por outros rastros, assim, de fixação de informação. Eu acho que eu me estendi um pouco, assim, mas é basicamente isso, assim, os dados e a construção de marca e de reputação, eles são, hoje em dia, inseparáveis, assim, você consegue construir sua marca olhando para dados, assim. Perfeito, perfeito. E aí é claro, Cláudio, Bruno, que quando você olha justamente para todos esses dados, você precisa ter um pouco de cuidado também, eu imagino, para não cair em certas armadilhas. E aí eu vou emendar nesse assunto uma pergunta: o que é, para vocês explicarem, falarem rapidamente, as métricas de vaidade e por que devemos evitá-las? Legal. Bom, a gente sempre faz comunicação e a gente tem que ter um objetivo pré-definido, né? Eu sempre tenho muito cuidado para falar desse assunto, mas às vezes é comum, né, a gente olhar para uma métrica, às vezes quantitativa e não qualitativa, né? Então, por exemplo, quantidade de visitas no site, número de fãs numa fanpage, número de seguidores no Twitter. E a gente deveria olhar, por exemplo, não para o número de visitas de um site, mas qual a nossa taxa de conversão. Claro, uma coisa está conectada à outra, mas a parte mais importante é a taxa de conversão, realmente, né? A taxa de conversão de uma métrica importante para o negócio. Número de seguidores, seja no Facebook, no Instagram e etc. Tudo isso, claro, é importante porque te mostra a quantidade de pessoas que está seguindo ali a tua marca, mas qual é a assistência que as tuas redes sociais dão para as tuas macrométricas, né? Para as tuas macro conversões, para as conversões ali que geram negócio e etc. Então, e de novo, eu acho que não é errado, você olha sempre aquilo que faz sentido para você, mas para os nossos clientes na Jagafly, a gente sempre se preocupa muito em entrar nas regras de negócio do cara, entender exatamente o que, no fim das contas, faz ele ganhar mais dinheiro, e dessa forma a gente consegue ali entregar uma velocidade de crescimento, um volume de faturamento, um crescimento mais acelerado do que determinado concorrente. Então a gente fala desses números, a gente foge um pouco dessas métricas que não nos dão termômetro, dedo na veia de negócio. Quando a gente organiza dado, é muito comum quando a gente tem um projeto de métricas robusto, etc., é muito comum a gente se perder em tantas possibilidades, né, de visualização de dados. Então, acho que conectando ali, acho que com a terceira pergunta, né, quando você tem um parceiro que te ajuda a definir o direcionamento para onde você tem que olhar, você sai na frente. Será que você está olhando, por exemplo, para toda a tua verba de marketing, está olhando só para conversões online? Você não está olhando, por exemplo, para as tuas conversões no teu time de teleatendimento ou na tua central de atendimento? Às vezes, se você faz um cliente não ligar para a tua central de relacionamento e ele resolve um problema online, isso te gera uma economia. Então,
a minha resposta é olhar para as métricas que te trazem mais negócio e pedir para o teu parceiro te ajudar nessas definições. Tá? Legal, Bruno. Eu posso completar? Claro, Cláudio, por favor. É perfeito o que ele falou. Quando o Bruno fala que a gente precisa entrar nas regras de negócio do cliente, isso é uma coisa que aqui a gente da Cortex, principalmente na nossa oferta de comunicação, a gente é obcecado por isso, né? Você precisa entender qual que é a regra de negócio, e aí quando você entende qual é a regra de negócio, essa questão da métrica de vaidade, ela começa a perder espaço, né? Porque é uma pergunta simples, né? Isso vai converter ou não para o seu negócio. E no final do dia, é isso que importa. Né? Um cara de comunicação, e assim, eu tive experiências de conversando com CEOs de empresa, trazendo dados de comunicação, e mostrando o quanto que aquilo que a equipe de comunicação está fazendo, ela impacta diretamente no negócio. Quando o cara de comunicação ele senta numa mesa de board e consegue conversar de igual para igual com os outros departamentos, isso sempre foi uma dificuldade, principalmente na área de comunicação institucional. Você começa a conseguir conversar trazendo métricas, e métricas que são confiáveis, com dados confiáveis, com estudos e ciência, né? Eu queria falar essa palavra ciência cada vez mais, porque isso é importante. Você traz as métricas que são realmente importantes e que vão impactar o negócio. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra no cliente, a gente senta com o cara e fala assim, então, qual que é o objetivo de negócio? E como que a gente vai fazer a comunicação ir e ajudar nesse objetivo de negócio, se inserir nesse objetivo de negócio. Isso é fundamental para qualquer projeto de dados, assim, porque senão vira buzzword, né? Assim, ciência de dados, machine learning, isso no final Verdade, é menos né? importante do que você precisa. Você pode ter a métrica mais simples do mundo e não precisa ter um puta projeto de inteligência artificial para conseguir fazer algo que seja realmente importante para o negócio. Puta, Caco, eu vou ter que complementar, porque, assim, é muito comum, né? Assim, às vezes a gente entra em concorrências lá na Jagafly, a gente faz propostas e é muito comum, né? Data Science, análise preditiva, nós queremos isso, nós queremos aquilo, e normal, né? Essas palavras, elas estão aí, tá todo mundo lendo sobre isso, falando sobre isso. Só que o arroz com feijão é importante, né? Então, assim, você tem um projeto de métricas já com as suas metas pré-definidas, instalados e funcionando do jeito certo. Você tem um projeto de governança, de tagging dentro da tua companhia. Às vezes é normal, né? Ainda mais falando para o mercado de finance. Às vezes tem 2 ou 3 agências e elas não se conversam e cada um mede uma coisa. Você precisa aprender com o investimento que não deu certo, né? Você precisa pegar aquele investimento que não te trouxe negócio e aprender o que aconteceu para nunca mais pegar aquele caminho novamente. Então é importante esse arroz com feijão, assim, sabe? Fazer a coisa, iniciar bem, iniciar do jeito certo, para depois dar o segundo e o terceiro passo. Você falou isso no final da tua fala e eu gostaria de enfatizar, assim. Isso é menos importante. É mais fazer as coisas direito, né? Exato. Bacana, então. Bruno, Cláudio, olha, gente, muito obrigado. Bruno Pimentel, da GHFly, Cláudio Luiz Bruno, da Cortex. Muito obrigado, de verdade. Vocês enriqueceram esse debate lindamente. Obrigado demais, viu? Bom, um prazer estar participando desse debate. É um prazer estar participando do lado do Bruno, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é um cara incrível, né? Ele sabe muito de dados e ajuda a elucidar muito bem, e eu queria agradecer essa oportunidade. A gente falou aqui ainda muito na superfície, né?
tem muito mais coisa e o universo de dados é extremamente fascinante. Assim. Que legal, que legal. Boa, boa. Também queria agradecer, agradecer o evento. Caco, muito obrigado aí pelas palavras. Também foi um prazer, cara, trocar aí informação contigo. Acabando a pandemia, acabando esse novo normal aí, a gente vai almoçar, vai tomar uma cerveja, a gente vai falar bastante de data. E assim, acho que só para terminar e dar um tchau pro público, acho que comunicação é mais sobre a velocidade que você consegue aprender do que você está fazendo agora, saca? Então aprender é muito importante nesse caminho aí de data, transformação digital e etc. E é isso. Beleza, Félix? Tá certo, Bruno. Muito obrigado. Obrigado também ao Cláudio. Até as próximas, viu? Tchau, tchau. Até mais, gente. Bom, e assim nós chegamos ao fim de mais essa trilha, uma trilha sobre dados e performance, falando sobre dados, sobre Big Data. Agora, você de repente pode querer assistir de novo, ouvir novamente um conceito que você gostou bastante, que é novo, ou quem sabe assistir às nossas outras trilhas. O Voice Experience Network, na nossa plataforma, no nosso site, disponibiliza todo esse conteúdo online, gratuito. Então, por favor, façam essa navegação, consumam esses conteúdos, pois sabemos que eles são riquíssimos. E, logo mais, vem aí mais uma trilha de muito conhecimento para vocês no Voice Experience Network. Ouça a voz da transformação digital para o mercado financeiro.